Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de rede de computadores, trazendo a vocês nesta aula mais uma aula relacionada a firewalls. Bom, o objetivo principal desta aula será apresentar a vocês os diferentes tipos de firewalls, também explicar algumas características, algumas diferenças e também o funcionamento e também os casos de uso, ou seja, cenários hipotéticos e cenários reais, onde cada um desses firewalls podem ser melhor utilizados ou melhor aproveitados, beleza? Então, sem delongas, o nosso primeiro tipo de firewall que nós visualizaremos nesta aula chama-se filtro de pacotes, tá bom? Primeiro de tudo, como que ele é definido? O firewall de filtro de pacotes, eles operam na camada de rede, que é a camada 3 do modelo OSI, e lembrando que nós trabalhamos com o modelo OSI já neste curso, em muitas aulas anteriores. Se você não se recorda, é importante, então eu sugiro você recapitular sobre, beleza? E eles tomam as decisões de filtragem com base em informações dos cabeçalhos dos pacotes, como endereço IP, porta e protocolo. Então, já foi falado de uma forma superficial nas aulas anteriores sobre firewall, sobre este tipo de firewall em específico. Não foi falado especificamente que era um firewall de filtro de pacotes. Aqui eu já estou detalhando um pouco mais, porém já foi mencionado que o firewall ele trabalha na terceira camada do modelo OSI e que ele funcionava para fazer ali a identificação dos pacotes que navegavam na rede, né? Lembrando lá na primeira geração, onde não era bastante confiável, pois não identificava o que era um pacote malicioso, por exemplo. Beleza? Então, este firewall de pacote aqui, ele é o nosso primeiro e nós, entre aspas, já estamos habituados sobre ele porque nós já visualizamos em aulas anteriores. Agora, as características deste carinha aqui. Funcionamento dele. Verificam cada pacote de forma independente, comparando com um conjunto de regras pré-definidas. Então, lembrando lá que ele verifica um pacote por vez a partir de uma regra. As regras em si, que se baseiam neste tipo de firewall, são regras de filtragem, ou seja, elas são baseadas em critérios como IP de origem e IP de destino, também como assim porta de origem e porta de destino e protocolo, beleza? Então, sempre a regra ela vai se basear em quem está enviando e em quem está recebendo, por qual porta está sendo enviada e por qual porta está sendo recebida. Qual que é a vantagem desse tipo de firewall? Ele é simples, é rápido e possui um baixo custo, tá bom? Já a desvantagem especificamente aqui, a incapacidade de entender o contexto das conexões suscetíveis a certos tipos de ataques. De novo, mencionados em aulas anteriores, este tipo aqui específico de firewall, ele tem uma dificuldade de determinar ou de identificar determinados pacotes maliciosos. Então aqui seria a principal desvantagem dele, tá? Contudo, ainda assim é muito bom. E aí um caso de uso, ou seja, um cenário onde nós talvez utilizaríamos, ou talvez onde melhor ele se enquadraria no dia a dia. Então seria bastante utilizado em redes pequenas e redes simples, obviamente, onde o tráfego é previsível e de baixo volume. Primeira linha de defesa em arquitetura de segurança em camadas. Então, se eu fizer segurança em camadas, ele seria ali o carinha da linha de frente, ele seria o carinha da primeira defesa, beleza? Bom, já o segundo tipo de firewall que nós temos chama-se firewall de inspeção com estado, beleza? Do que ele se trata especificamente? Vamos lá. Firewall de inspeção com estado monitora o estado das conexões ativas e tomam decisões com base no contexto das conexões. Suas características. Primeiro de tudo, funcionamento. Mantém uma tabela de estado que rastreia informações sobre conexões ativas, de novo, IP de origem, IP de destino, portas de origem, portas de destino,
e o estado da conexão, ou seja, se está sendo uma conexão ativa ou não, tá bom? Análise de estado, o que seria especificamente o firewall de inspeção com estado? Seria justamente isso daqui, ó, a capacidade de reconhecer e permitir pacotes pertencentes a conexões já estabelecidas. Então ele consegue fazer a identificação de pacotes que são pertencentes a uma conexão que já está conectada e fazer apenas a passagem ou a transferência ou a transmissão, como vocês optarem, apenas destes determinados pacotes. Sobre as suas vantagens, ele geralmente é um firewall que possui maior segurança e precisão na filtragem de tráfego. Já a desvantagem, ele é mais complexo e pode exigir mais recursos de processamento, ou seja, eu vou precisar talvez de uma máquina, de um servidor ou até mesmo de um servidor em nuvem mais robusto, dedicado talvez apenas a isso, tá bom? Então, eu preciso de um desempenho, de um equipamento melhor em comparação ao anterior. Sobre o caso de uso, onde geralmente este carinha ele se enquadra melhor? Em redes empresariais onde a segurança é uma prioridade maior. Ambientes onde é necessário rastrear e gerenciar conexões de forma mais detalhada. Eu preciso ter ali um controle maior de tentativa de invasão, de troca de informações, coleta ou envio de dados, tá bom? Sobre o nosso terceiro, chama-se firewall de proxy. Bom, firewalls de proxy, eles atuam como intermediários entre usuários e recursos da rede, filtrando o tráfego ao representar os usuários e recursos. Como assim? Vamos lá. Características, olha só. Recebem solicitações de clientes, verificam e reenviam essas solicitações em nome dos clientes. O proxy, pessoal, para quem não entende ou não está habituado, é interessante até pesquisar um pouco mais a fundo. Talvez eu enquadre algum módulo aqui dentro deste curso falando um pouco sobre proxy, talvez destrinchando e aprofundando um pouco mais. Mas o proxy ele é uma espécie de segurança que oculta, mascara a sua rede, tá bom? Então, o firewall de proxy ele tem mais ou menos esta função, beleza? Então, como que funciona a aplicação? Olha só, focado em uma aplicação de origem HTTP ou FTP, e ele é um proxy transparente, ou seja, funciona sem necessidade de configuração nos clientes, tá bom? Vantagem: maior controle e capacidade de inspeção detalhada do tráfego. Desvantagem: pode introduzir latência e exigir maior capacidade de processamento. Então, a latência é uma coisa que é bastante comum dentro da área de redes, né? E aqui, como o anterior, talvez nós precisássemos de um equipamento melhor, mais robusto, com maior capacidade de desempenho principalmente. Beleza? Agora, sobre um caso de uso no qual nós utilizaríamos de uma melhor forma ou que teria um melhor aproveitamento, um tipo de firewall de proxy. Ambientes onde é necessário um controle rigoroso sobre o acesso a aplicações específicas. Redes corporativas que exigem filtragem de conteúdo e monitoramento detalhado, por exemplo. Beleza? Quarto tipo de firewall é o firewall de próxima geração. Características deste firewall: inspeção profunda de pacotes. Analisa o conteúdo dos pacotes além dos cabeçalhos. Ou seja, vamos imaginar aqui um documento em Word. Nós geralmente temos o cabeçalho que ele fica ali acima do título com algumas informações e nós temos o conteúdo que é o título e o próprio conteúdo textual relacionado àquele título. Tecnicamente, dentro dos pacotes seria mais ou menos este contexto. Então, existe o cabeçalho e existe o conteúdo. Este tipo de firewall em específico, ele analisa não apenas o cabeçalho, assim como os demais, mas ele também analisa o conteúdo dos pacotes. Ou seja, vamos colocar aqui, exemplificando novamente o Word. Além de ele analisar o cabeçalho, ele também analisa o título e o conteúdo. Tá? Então, ele é algo mais aprofundado, ele é algo mais tecnológico. A integração dele funciona com IDs e IPs,
que detecta e previne instruções e comportamentos maliciosos, tá bom? Ele tem controle de aplicações, ou seja, identifica e controla aplicativos independentemente da porta ou do protocolo que está sendo utilizado. Vantagens: alta segurança, visibilidade e controle sobre o tráfego. Então você consegue ter ali quase que em real time o controle do envio e recebimento dos dados. Desvantagem: pode ser mais caro e mais complexo de configurar, ou seja, aí existe um poder aquisitivo maior, né? Você tem de ter ali uma condição maior para poder arcar com as despesas. Obviamente, se é um servidor, também precisa ser robusto, tecnológico, com processamento legal. E os profissionais que vão atuar aqui também, eles obviamente precisam ter um conhecimento maior e precisam ter uma especialidade melhor do que alguns ou do que a maioria do mercado de trabalho, por exemplo, beleza? Porque ele é mais complexo de se utilizar, então existem ali cursos específicos, certificações específicas e tudo mais, beleza? E aí existe um caso de uso onde eles seriam mais aproveitados. Grandes empresas e organizações que necessitam de segurança avançada. Ou seja, colocando num cenário hipotético ou talvez até um cenário real, empresas que trabalham com dados controlados, com dados sigilosos, empresas que trabalham propriamente em fornecimento de segurança de dados, contra controle e roubo de dados e tudo que tiver relação a segurança de dados ou segurança da informação. E ele também é bastante aproveitado em redes onde é essencial identificar e controlar o tráfego de diferentes aplicativos, beleza? E aí nós temos o nosso quinto e último para esta aula, que é o tipo de firewall de camada de aplicação. De firewall de camada de aplicação opera na camada 7 do modelo OSI e são especializados em analisar e filtrar o tráfego de aplicações específicas. Então, nós temos um tipo de firewall que trabalha na camada 3, esse daqui já trabalha propriamente na 7ª camada, ou seja, na camada de interface, tá bom? Características, inspeciona o conteúdo das comunicações de aplicativo, ou seja, HTTP, FTP e SMTP. HTTP a gente sabe que são aí os conteúdos de endereços de sites, né? Servidores e etc. FTP e SMTP seriam acessos remotos, né? Então você poderia fazer ali as conexões e envios e recebimentos para servidores, para hospedagem e etc. Então ele trabalha especificamente nestes contextos. E aí ele possui análise profunda, seria a verificação de padrões de uso e comportamento dos aplicativos, e a vantagem principal é a alta precisão na detecção e bloqueio de tráfego malicioso ou indesejado, tá bom? Já a desvantagem pode afetar o desempenho e exigir configuração detalhada. Então, isso daqui é bastante preocupante se você não souber utilizar de forma assertiva ou de forma ajustada, porque ele pode restringir muitas coisas do que talvez você venha a usar no dia a dia. Então é necessário uma configuração mais minuciosa, por exemplo. Um caso de uso específico para este tipo de firewall seria a proteção de servidores web e aplicações críticas, ambientes onde o tráfego de rede precisa ser filtrado com base no conteúdo e comportamento de aplicações. Bom, então aqui nós temos, no resumo desta aula, 5 tipos de firewalls, nos quais nós podemos destacar aqui as vantagens, né? Seriam ali no que eles melhor desempenham ou no que existe uma melhor precisão para cada um, assim também como as desvantagens, né? Então, sempre vai existir o pró e o contra das coisas, beleza? Lembrando que em muitas das coisas ou muitos dos firewalls que vocês instalarem, eles vão ter vários tipos de configurações de firewalls, que é o que nós estamos vendo aqui, por exemplo, tá bom? Então aqui na verdade seria uma divisão, vamos imaginar aqui subgrupos de um contexto de firewall que nós temos como um contexto geral, beleza? Então, existem firewalls específicos para cada ocasião, para cada objetivo e para cada tipo de comportamento no qual você necessita, tá bom? Eu vou tentar trazer aqui alguns exemplos do cotidiano, cenários hipotéticos na próxima aula, porém eu vou me despedindo por aqui para não ficar tão extenso.
Então fiquem com Deus e até breve.